Olá, eu sou o Dr. André Oliveira, médico formado pela UESC, especialista no ensino de Medicina Legal e Perícia Médica. Sou membro da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, autor de capítulo de livro e diversos artigos científicos na área. Sejam bem-vindos ao JusNexo. Se você está se preparando para provas de altíssimo nível, como paramédico legista, perito criminal ou magistratura, o conhecimento raso não aprova. Hoje, nós vamos além da superfície da traumatologia forense. Vamos dissecar a biomecânica tecidual das lesões por instrumentos perfurantes e entender exatamente por que as leis de Filhos e Langer ocorrem do ponto de vista histológico e anatômico. O objetivo aqui é dar a você um embasamento técnico que diferencia um candidato mediano de um especialista. Na doutrina de Genival Veloso de França e Higino Hércules, o instrumento perfurante atua por uma pressão exercida em uma área seccional ínfima. Mas qual é a diferença histológica crucial? O instrumento perfurante puro não secciona, ou seja, não corta os tecidos. Ele atua por divulsão. Ele afasta as fibras elásticas e colágenas da derme. É por isso que, muitas vezes, vasos sanguíneos e nervos calibrosos escorregam pela ponta do instrumento e permanecem intactos, enquanto o trajeto atinge órgãos profundos. O perigo pericial reside aqui. A lesão externa, a solução de continuidade na pele, é enganosamente pequena, mascarando hemorragias cavitárias agudas e letais. Quando o instrumento é de microcalibre, como uma agulha, a lesão é uma mácula puntiforme, pois a retração tecidual fecha o trajeto. Mas quando entra um instrumento de médio calibre, como um furador de gelo, invocamos a primeira lei de Eduard Filhos, a lei da semelhança. Um instrumento cilíndrico e liso gera uma ferida que se assemelha à de um instrumento cortante de 2 gumes, uma fenda de bordas regulares, a ferida em botoeira. Mas por que isso ocorre se não há gume? A resposta é a retração dérmica. O cilindro afasta as fibras, mas a tensão natural do colágeno na derme puxa os polos da ferida em sentidos opostos. Isso nos leva à segunda lei de Filhos, ou lei do paralelismo. Se múltiplos golpes de um instrumento perfurante atingirem a mesma região, as fendas formadas serão paralelas entre si. Preste muita atenção na implicação jurídica disso. A defesa do réu pode alegar que os golpes foram desferidos de ângulos diferentes, tentando desqualificar a mecânica do crime. O laudo pericial derruba essa tese, ao provar que o paralelismo não decorre da posição do agressor, mas da direção invariável das linhas de clivagem e tensão elástica daquela região específica. Contudo, a anatomia não é homogênea. O anatomista Karl Langer mapeou as linhas de tensão da pele e formulou a lei do polimorfismo. Em regiões de dobras articulares ou onde há cruzamento de tensões aponeuróticas e musculares, as fibras elásticas se trançam em múltiplos sentidos. Quando o instrumento perfurante afasta o tecido nessas zonas, a retração ocorre em várias direções simultaneamente. O resultado anatômico cria lesões de formatos bizarros. E como o perito prova que aquela fenda em botoeira foi causada por um instrumento perfurante e não por um cortante, como um bisturi? O diagnóstico diferencial se baseia na ausência da cauda de escoriação. O instrumento cortante termina seu trajeto deslizando sobre a pele, deixando um arranhão final. O instrumento perfurante puro não desliza lateralmente. Ele entra e sai no mesmo eixo. Além disso, as bordas da ferida perfurante tendem a ser levemente invertidas ou contundidas devido à pressão de entrada do cilindro, diferentemente do corte cirúrgico limpo. Para fechar a sua prova discursiva com nota máxima, as bancas mais difíceis questionam a aplicação dessas leis em cadáveres. Você deve responder que elas dependem da tensão elástica, que é uma propriedade vital. Porém, devido à memória elástica dos tecidos, essas formas ainda se manifestam em cadáveres recentes. É somente com o avanço da putrefação que essa tensão se perde. Compreender a traumatologia forense nessa profundidade é o que transforma um operador do direito em uma autoridade técnica e um médico em um perito de excelência. Salve esta aula do JusNexo para revisar esses conceitos fundamentais
Inscreva-se no canal para continuarmos elevando o nível do seu estudo. Um forte abraço e até o próximo aprofundamento.